o que eu vou trazer, na minha opinião, é até uma sequência do que a Sônia já falou e também do que a Francis psicografou. Como a Sônia já comentou, todos nós nascemos com uma missão pré-definida. Nós fizemos acordos. E o que eu quero trazer é por que nós não cumprimos os acordos feitos ao encarnarmos? Porque se nós cumpríssemos, nós não estaríamos nesse caos que é o planeta Terra. Por que será que não cumprimos? E aí o assunto que eu quero entrar é sobre a Matrix. O que é a Matrix? O que significa estar preso à Matrix? A visão que eu tenho é que a Matrix, a forma como nós somos envolvidos, é que acaba interferindo naquilo que foi pré-definido quando encarnamos. Eu, às vezes, quando vejo um morador de rua, alguém lá largado, dormindo, embriagado ou drogado, ou um bandido, alguém sendo preso, eu sempre penso, essa pessoa um dia foi um bebê. Ela um dia nasceu, era um bebezinho, e estava no colo da mãe. E o que essa mãe esperava desse bebê? E hoje ele está ali largado na rua, porque a gente olha, é como se não fosse nada. Mas esse alguém foi um bebezinho, foi amado, pelo menos em teoria foi, Em teoria, todos os bebês, pelo menos, numa fase inicial, são amados. E o que leva a se tornar um morador de rua, ou um bandido, ou qualquer coisa, Então, o porquê que cada um de nós tem tanta dificuldade de cumprir aquilo que foi pré-definido ao encarnarmos. E eu acho que a gente deve parar para pensar nisso. Será que eu estou cumprindo o que foi pré-determinado? Só que a gente não consegue perceber, a gente não consegue saber o que foi pré-determinado. Eu mesma, assim, eu fico sempre conversando com Deus e pensando o que foi definido para mim. Eu estou em busca. E eu acho que estar em busca já é um grande passo. Então, esse é um convite que eu quero trazer para vocês. Vamos aqui juntos, não quero que seja um monólogo, vamos todos conversar o porquê será que é tão difícil. Qual será o nosso papel nesse planeta? Por que nós encarnamos? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual o papel de cada um? Será que é só acordar, pegar o ônibus cheio, pegar o trem, pegar o carro e pegar um grande engarrafamento? Aí trabalha, depois de novo volta para casa, chega em casa tarde, aí dorme, acorda e faz tudo de novo. Será que é só para isso que a gente veio? Será que não tem algo maior? Então, vamos bater um papo sobre Matrix. Eu anotei aqui uma definição. É um livro que eu estou lendo que fala como nós exercermos a nossa espiritualidade e, ao mesmo tempo, estarmos na Matrix. Como é que é isso? Porque tudo que a gente lê, tudo que a Sônia disse, é lindo. Mas e aí? E o dia a dia? Como é estarmos presos à Matrix? Então, primeiro, esse livro é muito interessante, que é um livro muito pé no chão. Muito pé no chão. E aí a definição que ele coloca é: Matrix é um sistema de crenças, estar imerso numa realidade ilusória, nos aprisionando, nos impedindo de conhecermos a nossa verdade, a nossa potência
e nos mantém desconectado das energias invisíveis e do nosso propósito de quando encarnamos. Então, é um sistema, é um conjunto de coisas. É um sistema que nos afasta de nós mesmos, da nossa essência, daquilo que foi combinado com a força maior do universo ao encarnarmos. E o que eu gostaria de ouvir de vocês, que eu gostaria de conversar, o que vocês acham que tem no planeta que interfere nas nossas vidas, nos afastando de nós mesmos? Porque estar preso à Matrix é nos afastarmos de nós mesmos, da nossa essência. É estarmos presos a coisas ilusórias. O que é que tem no nosso... Não é uma coisa só, né? Quais são as coisas que tem em nosso planeta que nos afastam de nós mesmos? Aí eu queria interagir com vocês. Queria que fosse um bate-papo. Alguém podia falar o que pensa, citar? A gente só vai pedir para vir aqui, para a gente pôr o microfone, tá? Só para sair a voz. Como é seu nome? Kátia. Kátia. Tá ligado? Vocês não estão vendo a Kátia, mas ela vai trazer uma pergunta para ajudar aí na nossa discussão. Na verdade, eu queria falar sobre o que você questionou para a nossa interação. Né? Boa tarde a todos. E eu creio que o que nos limita muito e não puxa a nossa essência, não faz isso aflorar, é realmente esse sistema limitador em que não há integração, não há cooperação e realmente o que a nova era vem trazer e o que deve existir para isso acontecer. Para os seres humanos realmente se desenvolverem, para realmente se unirem, por exemplo, eu penso em um esquema, em um sistema mais libertador e que deixem as pessoas mais à vontade para elas quando tiverem problemas, principalmente problemas que às vezes eclodem no corpo físico, que vêm através de problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas espirituais e que acabam trazendo problemas. Essas pessoas são inseridas e moldadas, tipo a se limitarem, a não buscarem, apesar de ter que buscar tratamentos médicos, apesar de ter que buscar certos tipos de profissionais. Foi formada uma indústria tremenda que é para limitar o ser humano e ao invés de curá-lo, ao invés de buscar as ferramentas necessárias de forma mais natural, juntamente com tratamentos médicos, tratamentos terapêuticos, foi criada uma indústria para escravizar e para adoecer mais essas pessoas. Perfeito, mantê-las de uma forma assim a depender de um sistema que aprisiona, mais aprisiona do que liberta. Então, eu creio que a união, a integração de, por exemplo, no mundo da arte, dos esportes, a medicina, se unindo a terapeutas também holísticos, quânticos, outros tipos de profissionais, de aspectos da sociedade que devem se integrar para causar mais saúde e cura do que outra coisa, como é hoje em dia, é o que vai buscar essa libertação. Perfeito, Kátia, perfeito. Perfeito. Eu cometi uma falha, eu disse que ela ia fazer uma pergunta, mas na verdade... Não, a ideia não era pergunta, não. A ideia era exatamente, desculpa aí pela falha, a ideia era exatamente que o que a gente espera é que a plateia traga comentários como você trouxe, que realmente foi brilhante. Eu concordo plenamente. E essa questão da indústria, a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, a indústria farmacêutica, sim, que é claro que tem o seu valor, a gente precisa dos medicamentos, as doenças estão aí, não adianta a gente, por mais que a gente queira fazer
tenha o objetivo de fazer uma medicina integrativa, que eu acho que o que você está colocando, levando em consideração não só o conhecimento médico tradicional, mas todas as terapias existentes, inclusive a arte, a música, mas a gente ainda precisa do tratamento tradicional, né? Não, mas, com certeza, é por isso que eu falei de integração cooperação, exatamente. Porque a arte, por exemplo, é uma ferramenta poderosíssima para a saúde mental. Ela mexe com corpo, mente e espírito, porque a arte vem da essência. Sim, Então, em trabalho em conjunto com a medicina, quando essa parte da medicina ampliar também mais a consciência, vai trabalhar melhor em benefício realmente das pessoas. Não, com certeza. Nós ainda somos escravos do que é apresentado para a gente. Nós ainda ficamos doentes exatamente porque nós não cuidamos do nosso eu interior, não cuidamos do nosso espírito, então as doenças ainda estão presentes na nossa vida. Isso que você falou muito interessante. Eu sou médica e eu vou começar uma pós-graduação exatamente em medicina integrativa, porque que visa exatamente evitar ficar doente, né? Só que essa medicina, infelizmente, ainda é muito cara. A gente tem profissionais que fazem isso hoje, mas é uma medicina muito cara. A gente tem muita dificuldade de levar isso para a população de uma maneira geral. O próprio SUS só reconhece, até onde eu sei, quer dizer, só tem homeopatas em raríssimos lugares, né? Acupuntura em poucos lugares, homeopatia talvez, mas assim, é raríssimo, né? É um caminho longo, né? Um caminho muito longo. Mas existem já online vários tipos de tratamentos disponíveis e trabalhos filantrópicos também para a população. Assim, né? Para tomar uma abrangência maior aos poucos, juntamente com a medicina tradicional, é um longo caminho, mas eu creio assim que se cada um for aos poucos se levantando e unindo forças, a gente consegue trilhar esse caminho juntos. Sim. Porque, assim como a Sônia falou no início, que cada um tem a sua importância e realmente a gente vendo, unindo o conhecimento de cada um e a importância de cada um para isso, a gente tem assim uma possibilidade, uma perspectiva maior. E aí, aproveitando esse gancho, seguindo assim, nesse assunto Matrix, as pessoas doentes, e eu lido com isso no meu dia a dia, né? As dores de uma maneira geral, e muitas doenças são doenças internas e que somatizam. E é muito difícil, eu acho que isso, né, acaba fazendo com que fique preso à Matrix. Porque as dores são muito grandes, dores do corpo, dores da alma, são muitas dores. E isso contribui para que fique preso a Matrix, para que a pessoa não trabalhe o seu eu interior. Como é que ela vai descobrir quem ela é realmente, qual o seu propósito de vida, com tantas dores e com tanto sofrimento? E entra também uma outra questão que tem a ver até com a área psiquiátrica, vamos dizer assim, e tem a ver com a indústria farmacêutica, a quantidade de remédios que se tem acesso hoje para dormir, para ficar mais calmo, né? É um domínio total do indivíduo através de medicamentos. Então, a indústria farmacêutica ela tem o seu papel, claro. A gente ainda depende muito dela e vai depender muito, porque as doenças estão aí. Mas existe uma indústria que visa lucro, que visa manipular. E a gente sabe que por trás de tudo isso tem um objetivo aí de um plano espiritual de baixa energia, vamos dizer assim, uma manipulação disso aí, de tudo isso, né? Porque se eu tenho pessoas dependentes de calmante, remédio para dormir,
remédio para depressão, enfim. Essas pessoas estão sendo manipuladas. Então, viciadas. Então, isso também contribui para estar preso à Matrix, né? Quer falar mais alguma coisa, cara? Sim, eu, enquanto empresário, tenho uma empresa de obras, de reformas, e eu sou totalmente a favor do lucro, sim. Até porque nós dependemos do setor financeiro também e de dinheiro para viver na 3D, nesse mundo. Mas desde que não comprometa o desenvolvimento da humanidade. Sim. A gente tem que ter esse discernimento e buscar esse equilíbrio, né? Porque não tem como você pensar somente em lucratividade e esquecer do ser humano. Claro. Quem está lidando com isso também são seres humanos, mas em que ponto está a expansão deles também? É de domínio? É de ganância? Querendo limitar o próximo? Não tem como. Eu acho que a gente até já vê no meio empresarial empresas com essa preocupação, né? Trabalho de formiguinha, tanto preocupação com o homem como com o meio ambiente também. A gente já vê algumas coisas nesse sentido, é minoria, mas já existe. Verdade, aos poucos a gente vai chegar lá. Obrigada. E assim, complementando ainda isso, quero falar da indústria de alimentos, porque por que a gente não tem uma indústria que favoreça, que trabalhe para a saúde? Por que a gente não tem uma indústria que nos estimule a comer bem, a comer de forma decente, promovendo saúde? E toda essa propaganda, tudo que a indústria alimentícia promove, a gente embarca, a gente vai. Não precisa citar nomes, né? Todo mundo sabe. Os fast foods, todo mundo, de uma maneira geral, as pessoas consomem fast food em grande quantidade. Então, isso é uma indústria nos manipulando. É a propaganda nos manipulando. Isso é estar preso à Matrix. Por que a gente perdeu o hábito lá de trás, né, de nossos avós, bisavós, enfim, de comer verdura, legumes, de comer arroz, feijão, comer fruta? Por que nós perdemos isso? Porque tem uma manipulação que faz parte da Matrix. Tudo que não nos dá liberdade, que interfere em nossa mente, isso é estar preso à Matrix. Então, nós somos manipulados até na hora de comer, até na hora da escolha do que vamos comer. E aí, falando disso, eu quero falar da mídia, né? Da influência que a mídia tem sobre nós. Queria saber se alguém, porque eu vou emendando, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Pode vir. É só para colaborar. Boa tarde. Boa tarde. Colaborar com duas etapas. Uma, eu tive uma experiência mês passado com uma pessoa que estava dopada porque perdeu o neném. Logo que nasceu, aí a pessoa não se conformou e ficou muito depressiva e começou a ser medicada e ficou muito dopada. E eu vi essa situação, meu coração tocou. Nós estamos tentando fazer o melhor para o ser humano, não é isso? Por isso que estamos aqui. E aí meu coração tocou e eu chamei a pessoa e comecei a conversar com ela sobre a situação que ela se encontra e a situação que ela poderia estar bem melhor. Então, quando a pessoa vai para a medicação muito tempo, ela se vicia, correto? E aí eu fiz essa colocação para ela. E chamei ela para debaixo de uma árvore, na natureza, porque ela estava num lugar bem fechado e escuro. E mostrei para ela as duas oportunidades. E aí, lógico, eu não vou forçar ninguém a nada.
Mas quando chegou no outra semana, ela já estava totalmente mudada. Com um sorriso lindo que ela tem, sem estar dopada. Então, é um coração tocando outro coração. Sim. É o que a gente aprende. Sim, sim. Creio que é isso que a humanidade precisa. Ok? Sim, sim. Beleza. Então, na outra colocação da alimentação industrial, realmente é isso. É imposta para a gente comer tudo que está empacotado, Sim. conservado. Enfim, veneno puro, toxicidade ao extremo. E aí, a carne também. Lógico, tem muita gente que come carne. Mas a carne, ela tem muito sofrimento, né? São sofrimentos assim que a gente não tem nem dimensão. E tudo fica na carne. Então, uma sugestão que eu recebi de uma terapeuta quântica, que ela até faz esse trabalho, se alguém quiser conhecer depois, não estou fazendo propaganda, mas eu achei o trabalho dela muito fantástico. Não vou nem citar o nome, porque eu acho que isso não é legal, mas é o seguinte, a gente se voltar, como você mesmo falou, às frutas, legumes, verduras, raízes, tudo que a terra produz. Por quê? Mas aí está matando... Não, porque elas não têm a consciência que os animais têm, né? E aí, a gente quebrar essa matrix é a gente se esforçar para ficar bem conosco mesmo, com a natureza e com a humanidade, correto? Perfeito. Obrigada. Isso que ela falou, aproveitando o gancho, nós precisamos de disciplina se nós quisermos nos afastarmos de tudo isso que nos prende, que impede que a nossa essência mais pura se manifeste. E agora, falando das mídias, e aí tem um ponto muito importante, as mídias, elas nos controlam pelo medo. Qualquer mídia, até um vídeo de YouTube, tá? Nos controla pelo medo. Eu assisti na semana passada, eu participei de um como é que chama? Masterclass da área médica, mas foi lá uma pessoa dar uma aula sobre como dar aula. E ele falou que uma forma de você puxar o público para você, uma das formas é o medo. É você ter uma fala que gere medo. Se você gera medo, o outro para te ouvir, porque ele sente medo. Tá? E a mídia, televisão, YouTube, enfim, tudo em geral, trabalha em cima dos nossos medos. Cada programa que a gente para assistir lá no jornal, mostrando... Por que a gente para ficar vendo essas coisas horríveis, que um matou o outro, atropelou? Por que isso nos puxa tanto, né? Então, todo um trabalho em cima do medo. Então, a gente já teve falas aqui, já teve palestra, falando da mídia, falando do poder das telas sobre nós. Essa é uma forma assim, muito importante, muito cruel, que faz com que sejamos presos à Matrix. Por que eu digo cruel? Cruel porque é fácil de nos envolver. É fácil, você não se dá conta. Você vai sendo envolvido. Você começa a acompanhar a novela, vai se envolvendo. Você começa a acompanhar os programas de carnaval e você vai se envolvendo. É uma coisa assim, é muito fácil de sermos envolvidos. Por isso que eu disse que é cruel. Se não estivermos muito atentos, a gente embarca. E outro item também que eu quero citar é em relação aos prazeres da vida.
Quais são os prazeres da vida? Álcool, quer dizer, prazeres para alguns, né? Quando eu digo isso, não é que eu acho que isso seja um prazer, mas de uma maneira geral, quais são os prazeres que o homem se envolve? Álcool, cigarro, drogas, sexo. Acho que esses 4, né, são... Comida, boa. Comida, né? Então, assim, esses prazeres, eles nos prendem. É uma coisa assim. Por quê? Porque é prazeroso, sim, é prazeroso. E aí, como é que a gente vai viver nessa matrix em que a mídia me puxa, me suga, os prazeres me puxam, né? Os alimentos, está tudo me puxando, está tudo me prendendo. E com isso, eu não consigo enxergar a minha essência, quem eu sou de verdade, o que eu vim fazer nesse planeta, o que eu quero fazer, o que realmente me dá felicidade. Então, é isso que eu quis trazer, para que cada um pense, para que cada um de nós pense, não são só vocês, é eu e cada um que está aqui. Por que é tão difícil nós colocarmos em prática aquilo que foi definido quando nós encarnamos? Todo mundo quer desencarnar e quer ir para um planeta evoluído ou quer retornar para o planeta Terra quando ele estiver numa dimensão mais avançada. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer. E aí, como é que a gente vai conseguir isso? A gente não vai conseguir isso pelo medo, não. A gente não vai tentar se tornar melhor porque tem medo de ir para um planeta atrasado, ou tem medo de não voltar para a Terra, tem medo de ser expulso. Eu não posso querer melhorar porque eu tenho medo de ser expulso do planeta. Não pode ser esse o motivo. Se for esse o motivo, isso é falso. Eu não posso ter segundas intenções. Eu tenho que querer melhorar porque eu vim para esse planeta com o objetivo de crescer e me tornar melhor. O desdobramento disso, as consequências disso, aí é uma outra história. É olharmos para dentro de nós e enxergarmos a nossa essência. Isso, assim, eu sei que isso é meio vago, né? Como é que eu vou olhar para dentro de mim? Como é que é isso? Mas quando cada um de vocês estiver quietinho, para pensar. O que me traz felicidade de verdade? O que me traz? E isso é cada um consigo próprio. E olha, são as coisas mais simples que trazem felicidade de verdade. Não é a balada, não é encher a cara, não é. Isso é momentâneo. E depois dá um vazio. Se você estiver mais conectado com o divino, isso depois dá um vazio enorme. Então vamos parar de seguir o que todo mundo faz. Aí eu vou numa festa, todo mundo bebe, eu vou beber. Não, não é assim. Eu fico feliz em beber? O meu eu interior quer isso? Será que eu não quero deitar numa grama, ficar contemplando o sol, as estrelas, o que for, viver a natureza? Será que eu não quero abraçar meu irmão, falar eu te amo? Será que eu não quero, não é uma boa música que vai trazer a minha paz interior? Então a gente segue muito, muito, muito tudo que nos é imposto, que a mídia traz, que as propagandas trazem, que o coleguinha do lado traz, porque é modismo determinadas roupas, é modismo viajar para tal lugar, enfim, é tudo isso que nos é imposto, nos é colocado. Se nós não estivermos em alerta, nós ficaremos infelizes.
Porque nem todo mundo vai conseguir tudo que o amiguinho tem. Se eu ficar vivendo em busca do que o amiguinho tem, do que o meu colega de trabalho tem, e eu não consigo ter, eu vou ficar sempre mal, sempre infeliz. E será que é isso mesmo que eu quero? Ou eu estou buscando isso porque o amiguinho tem? Por isso, eu só vou descobrir o que eu realmente quero, o que realmente me traz paz interior, se eu olhar para mim mesmo. E olhar para mim mesmo é o silêncio, lá quietinho. Tenta pensar o que te traz felicidade, o que te traz bem-estar. Esse é o caminho, enxergar o que nos traz bem-estar. Pode falar. Oi, boa tarde. Fala bem pertinho, que a sua voz é muito pequenininha. Tá melhor? Pode falar. Essa palestra é muito para mim, né? Eu sou uma dependente de remédios, né? Quer que eu fale mais alto? Fique em pé, que eu acho que você vai falar melhor. Ai, tem vergonha. Não? Então, eu percebi, depois de muitos anos, que não melhorava a minha depressão. Ela só piorava. E eu passei por vários profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. E eu percebi que eu tinha que brigar pela minha melhora. Brigar pela minha melhora. Brigar, literalmente. Brigar de discutir, de falar, não, é assim, é assado. Porque ele quer me passar um medicamento que é genérico, claro, ele vai ganhar com isso, mas esse genérico não funciona comigo. Eu quero o que funciona. Mas é a mesma coisa. Não, não é. Eu quero fazer um teste para saber se eu tenho problema tal. Ah, você não precisa. Não, eu preciso. Não, você não precisa. Então, eu me vi a necessidade de brigar com o meu neurologista, a ponto de ser, essa briga, essa discussão, ser tomada como Guerra Fria. E estamos levando. Com relação à alimentação, eu sempre fui muito carnívora. Fui criada numa família carnívora. E, de repente, o meu corpo resolveu que eu não queria mais comer carne. E eu passava mal. Antes de eu vir para a plataforma. E foi muito ruim aceitar. Hoje, sou vegana. Não como nenhuma proteína animal. Mas não vou dizer que é fácil ver alguém, uma mídia ou alguém comendo um churrasco e ainda te oferecer. Mas o que eu queria falar está aí. É quando você entende o que está acontecendo e você tira o que é melhor para você. Perfeito. Perfeito. É você se colocar numa posição de que você é importante e não o que eles querem que você pense. Então, essa reflexão vem também de melhorar o seu interior, né, de fazer aquela reforma íntima, de se conhecer. Eu estou nesse processo. Né? Ainda não cheguei lá. Não sei quando vou chegar. Mas, desde o momento em que eu parei, falei, não, peraí, eu sou importante. Para ele pode não ser, para o médico posso não ser, para ele talvez seja somente dinheiro. Mas eu sou importante para mim. Eu sou importante para mim. A Sônia falou, eu sou grata pelo meu corpo, exatamente. É se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou demais. Mas não é, eu sou demais de, sabe? Não, eu sou demais, pô, Deus me colocou aqui. Então, é se olhar e entender isso. Se é importante, faça o que é melhor para o seu espírito, o que é melhor para você.
Se o seu corpo não aceita a carne, meu bem, vai sofrer, mas vambora. Perfeito. Deus está no caminho, Deus está na frente. Perfeito, perfeito. Obrigada. Nós estamos sempre... Na verdade, nós estamos sempre no caminho. Não existe, eu cheguei, eu atingi. A gente vai atingindo etapas. São muitas etapas. Ela já venceu várias etapas e tem outras a serem vencidas, como cada um de nós, com certeza, já passou por várias etapas, cada um está num estágio. E eu acho que assim, a palavra principal é disciplina. Ela entendeu onde ela quer chegar e ela tem disciplina para isso. Se não tivermos disciplina, a gente não sai do lugar, porque tudo nos puxa para comer mal, para nos enchermos de remédio aí para depressão, para o que for. Gente, o número de pessoas hoje que tomam antidepressivo, uma coisa assim, absurda. O número de jovens, de adolescentes que tomam antidepressivo, e toma sim, porque é claro que alguns podem ter doença por trás disso. A gente não está falando desses casos. Existe sim a doença, a depressão. Agora, muitos tomam por razões assim que poderia ser resolvido de outra forma. E eu sempre gosto de falar do esporte, porque eu sou assim, super defensora que todo ser humano tem que fazer algo, não é só criança, mas principalmente criança, adolescente. Uma criança que cresce no esporte, se dedicando ao esporte, dificilmente ela vai para o mundo das drogas ou do álcool. Dificilmente. Então, eu gosto sempre de citar o esporte, que eu acho que é um caminho. E os meus pacientes mais idosos, eu também mando fazer musculação, todo mundo tem que fazer, tudo isso ajuda. Então, é mais que comprovado que com atividade física feita de forma regular, a gente libera substâncias, não é só uma questão de estética, não. O músculo desenvolvido, ele libera substâncias que vão agir a nível cerebral, que vão estimular, vão te proteger da depressão. Até te sugiro isso, tá? No seu nome dela. Oi? Renata. Até te sugiro isso. A atividade física, ela ajuda a proteger do quadro de depressão, de tristeza, desde que seja feito de uma forma séria. E além dessa questão, principalmente nos idosos, que é a proteção das articulações. Então, a gente tem que ter massa muscular. A gente precisa para que tenhamos um envelhecimento saudável. Agora, não adianta buscar aí atividade física e ficar no fast food. Ficar preso ao que as propagandas nos puxam. Como já citamos, em relação à alimentação, isso é demais. É o tempo todo isso. É o tempo todo. E são alimentações fáceis, né? São alimentos fáceis de serem adquiridos. E tudo isso facilita. Sentar para almoçar comida é um negócio que leva mais tempo, leva mais horas. Fast food não, o nome já diz, né? Fast food. Então, se alguém tem algum interesse em mudanças, se alguém percebe que está preso, não, eu quero me libertar, eu quero mudar minha alimentação, eu quero fazer atividade física, eu quero parar de ficar preso à mídia, eu quero me libertar desses prazeres da carne, vamos chamar assim, e isso requer disciplina. Porque eu acho que para quem bebe deve ser uma delícia encher a cara, né? Deixar de encher a cara acho que requer disciplina. Não, eu simplesmente não vou beber mais. Isso que eu estou falando, isso serve para todos nós, tá, gente? Não estou me colocando numa posição privilegiada, não. Eu parei de comer carne, mas eu tenho disciplina. Não é fácil. Ontem mesmo eu fui no churrasco. Por acaso tinha peixe lá no churrasco, né? Pô, mas se eu não tiver disciplina, mesma coisa. Atividade física, eu tenho que ter disciplina. Eu acordo 4h30 da manhã. É fácil. Agora é fácil, que eu acostumei.
Porque eu malho antes de ir para o trabalho. Mas isso é disciplina. Eu não assisto televisão, isso é disciplina. Tem uma época da minha vida que eu assistia as 3 novelas. Essa novela, acho que 4, né? Novela das 6, das 7, das 9. Cara, e a desculpa que eu dava era: ai, adoro chegar em casa, me jogar no sofá e não pensar em nada, só fico olhando para a televisão. Aí a hora passa, você vai se envolvendo com os atores, com as histórias, o negócio vai te sugando e você não consegue desligar a televisão. E aí eu não conseguia estudar, não conseguia ler, não conseguia fazer nada, porque eu sempre estava vendo televisão à noite. Acho que isso acontece com a grande maioria dos brasileiros. Chegar em casa, se jogar no sofá e assistir novela. Não é? Acho que isso acontece com a maioria. Só que quando você está lá preso à televisão, você não está lendo, você não está estudando, você não está se relacionando com a sua família. E a televisão está te sugando. Aí você vê na novela aquelas casas maravilhosas, as roupas maravilhosas, você quer ter igual. Isso é Matrix. Isso é Matrix. Tá? Então, eu acho que a palavra-chave é disciplina. Primeiro é tomar decisão, é enxergar. Eu quero um outro caminho para a minha vida. Eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha mente. Eu quero ter mais cultura, eu quero ler, eu quero aprender, eu quero interagir com a minha família. A partir do momento que vocês tomem essa decisão, o eu interior vai aparecendo. Aquilo que tem de verdadeiro aqui dentro vai aparecendo. Agora, a palavra para conseguir isso é disciplina, é tomar a decisão e ter disciplina. Alguém mais quer fazer um comentário? Então, encerro aqui. Muito obrigada por terem me ouvido.